Olá, boa tarde, povo, pova! Como estão? Começando mais uma live hoje na terça-feira, dia 26 de maio de 2020, 14h32. Hoje eu tô toda chique, tô bem chique, ó, dá pra ver, né? Tô de gola e tudo, porque hoje, depois dessa live, ainda tenho uma aula ao vivo para dar para as minhas alunas do meu curso sobre sono de bebês de 0 a 4 meses, que as inscrições foram a semana passada e se encerraram, e agora a gente começa a parte das aulas ao vivo, onde eu vou, principalmente sanar as dúvidas dessas pessoas, saber como que elas estão, aproveitando o conteúdo que eu disponibilizei. Boa tarde, gente, que bom recebê-las, né? Como vocês estão? Estão se sentindo bem? Os dias ensolarados nos ajudam, né? A sentir mais esperança no coração. Eu continuo tendo a maior parte dos meus dias bem, feliz, né? Consigo focar minha atenção, minha energia no momento presente, o que para mim é um super desafio muitas vezes, né? Evitar de ficar pensando no futuro, mas nesse momento tem me ajudado muito a não ficar pensando realmente o que é que vai vir, como é que vai ser, o que é que vai acontecer, porque a incerteza é tanta, né? Que é melhor a gente deixar isso para o universo, né? Até porque tudo que tem que acontecer, acontece, né, minha gente? E as coisas que têm que acontecer, elas têm uma força muito grande para acontecer, né? Não adianta a gente se preocupar, ocupar a nossa mente previamente, né? Então, estou começando aqui hoje para a gente começar a conversar. Oi, Risa! Oi, tudo bem? Para a gente conversar um pouquinho hoje mais aí sobre o sono dos bebês, as dúvidas que possam surgir. As pessoas que participam aqui dessa live comigo têm o direito depois de receber aí um atendimento mais personalizado pelo direct. Geralmente eu ofereço um ajuste de rotina para essas pessoas ou alguma solução de dúvida mais personalizada. Tem sido bem bom para mim fazer essas lives. Eu tenho sentido muito a minha alma muito alimentada mesmo pelo retorno, né, das pessoas, por saber que isso faz alguma diferença na vida delas. E aproveitar também para contar para vocês que agora eu tenho um canal no YouTube, onde eu estou subindo todas essas lives que eu gravo, né, as minhas lives com convidadas também. Então tá lá, Débora Cog, do mesmo jeitinho que tá aqui no Instagram, tá lá no YouTube. E convido vocês para irem lá e dar aquele like legal para eu conseguir alavancar esse canal também e oferecer outro tipo de conteúdo, esses conteúdos mais longos, né? Para o pessoal que tem interesse de saber. Todas as lives que eu fiz até agora estão lá, as que eu consegui gravar. Eu tava com um problema aqui no meu aplicativo que eu não estava conseguindo gravar nenhuma live, estava perdendo bastante coisa boa, né? Mas agora está funcionando. E estou aqui à disposição, né, das minhas espectadoras e espectadores que quiserem trocar alguma ideia comigo aqui ao vivo. Tem que botar a cara aqui na tela para trocar comigo, contar alguma coisa para mim, perguntar alguma coisa. Estou à disposição aqui para vocês, né? Quem tiver a fim de conversar comigo é só dar um oi ou pedir para participar aqui ao vivo, tá? Deixa eu contar para vocês, enquanto vocês vão pensando aí quem quer conversar comigo, né? Eu acho que quem me acompanha aqui sabe, né? Que eu moro numa casa onde tem algumas árvores no meu quintal. E eu tenho um pé de amora muito grande lá e já mais antigo, que essa casa que a gente mudou agora no começo do ano, ela estava sem alugar já fazia mais de 5 anos. Então vocês podem imaginar como que estava essa casa quando a gente entrou. Parecia uma casa abandonada,
E a gente, com muito empenho, muita dedicação, a gente colocou nossa energia lá e a luz do meu filho e tudo começou a fluir. E as árvores que estavam no nosso quintal, elas são árvores antigas, mas elas estavam meio, né, tadinhas, meio tristes assim, né? Elas não estavam produzindo fruto, elas estavam bem borocochô, sem cuidado, só resistindo, né? Só sobrevivendo. E desde que a gente está lá, a gente tem né, principalmente aí nessa quarentena, a gente tem dado bastante atenção para as plantas, para o quintal e tal. A gente faz adubo orgânico lá em casa com lixo orgânico, enfim. Gente, o pé de amora, ele tá produzindo tanto, mas tanto assim, que faz uns 40 dias que a gente colhe pelo menos um pote assim, ó, desse assim, a cada 2 dias no máximo, assim. Então a gente estava lá com uns 15 potes de amora congelados no congelador, né? Amoras orgânicas enormes, assim, uma coisa mais linda de ver. E nesse último final de semana a gente produziu alguns potes, né? Com esses potes de amora, a gente produziu alguns potes de geleia de amora feita em casa, né? Com as mãozinhas de uma criança muito pura, iluminada. E produzimos esses potes de geleia sem muito açúcar, né? Uma coisa bem assim, mais fruta mesmo. Não sei se vocês sabem, mas a gente pode fazer geleia com qualquer fruta que a gente tiver em grande quantidade. A gente coloca a fruta para cozinhar com um pouquinho de água só e ela começa a engrossar e soltar o próprio açúcar, né? E aí você pode espremer uma laranja, um limão ou até pôr uma maçã ralada na sua geleia para dar aquela viscosidade que a geleia tem, naquela geleia que você compra no supermercado. Aquilo que faz aquilo ficar, o que a gente chama de jelly mesmo, né? Essa gelatina é uma substância que se chama pectina, que tem em algumas frutas, né? Inclusive na maçã e na laranja. E aí você deixa para pôr o açúcar por último, vamos dizer assim, a hora que você quiser corrigir aquele doce ali, né? E aí, gente, a gente fez e deu uns 15 potes, assim, de geleia. E aí a gente listou algumas pessoas muito especiais que a gente gostaria de dar, né? E no domingo nós saímos de carro para entregar essas geleias para essas pessoas tão amadas. É claro, uma delas foi a professora do meu filho, fomos até a casa dela, atravessamos a cidade, que ela mora do outro lado oposto da gente. E foi um grande momento de reencontro, de olhares, infelizmente não de abraços, né? Tivemos que nos ver de longe, mas a gente pôde trazer essa mensagem, né, para as pessoas que, mesmo distantes, né, gente, a gente está com o pensamento conectado ainda, a gente pensa em vocês, a gente está com vocês. E foi tão gostoso fazer isso, trouxe um sentimento tão bom de troca, né? E fico emocionada de contar porque o meu filho também ficou tão feliz e as pessoas também depois mandaram tantas mensagens bonitas, né? A gente escreveu até a história da geleia para mandar. Então fica aí até uma diquinha para vocês, né? Assim, do que a gente pode fazer com pequenos gestos assim do nosso dia a dia para lembrar as outras pessoas que a gente ama, que a gente está pensando nelas, né? Que mesmo diante dessa situação tão difícil a gente pode fazer algo por alguém ainda, tá bom? Ufa, já até chorei um monte aqui. Eu acho que vocês não sabem muito desse meu lado, mas eu sou super sensível, super manteiga derretida. Sou pisciana, né? Adoro um chororô. Mas é isso, viu, gente? Continuamos na força e na luta pra gente passar por isso e sair melhor do que a gente entrou e oferecer um mundo melhor para o nosso futuro também, viu? A Dri Ebagios enviou uma solicitação para participar. Vou chamar você, tá, Dri? Vou chamar você para conversar comigo. Acho que a gente direct, a gente pode conversar aqui mais um pouquinho.
E quem quiser ir tomando coragem aí para entrar ao vivo comigo. Olá. Olá. Cadê? Oi, Dri. Acho que você está com alguma situação na sua conexão. Vamos ver se dá para chamar aqui a Adri Ebage para conversar comigo, como ela tinha solicitado. E ela não está mais aqui na minha live, uai. O que aconteceu? Bom, gente, estou esperando alguém querer conversar comigo aqui, uai. Entra alguém aqui para conversar comigo ao vivo, perguntar alguma coisa para mim, me pôr na parede, né? Fazer com que eu possa exercitar aqui meu conhecimento nas minhas gavetas do meu cérebro aqui. Cadê vocês? Quem quer conversar comigo aqui? Quem tem alguma questão que quer discutir, que quer trocar comigo? Vamos lá. Senão, olha só, senão eu vou ter que, né? Ah, que ótimo, eu quero. Oi, Natália, então vamos lá. Deixa eu chamar você aqui, vamos ver se eu consigo te chamar. Ô, gente. Natália, pede aqui para mim, então. Pede para participar ao vivo aqui comigo. Quando você entrou lá na live, se você voltar um pouquinho aqui esses comentários, você vai ver que apareceu solicitar permissão ou alguma coisa aqui que eu não estou conseguindo. Olha lá, não estou conseguindo mexer nesse trem aqui e chamar você. Me solicita aqui a participação, então, por favor, Natália. Oi, Tati. Tudo bem? Ah lá, agora sim, Natália. Transmitir ao vivo com Natália. Vamos lá. Eu, Natália Cris. Vamos ver se a gente vai conseguir. Oi! Oi, Que sorrisão! eu de novo aqui. Ah, você tá boa? Tô joia, você? Ixi, nossa, eu não sei se a conexão não tá legal. Você tá me ouvindo? Tô ouvindo. Então vamos lá. Então vamos tentar conversar aqui um pouquinho, que a conexão não está muito legal, mas vamos tentar ver o que a gente consegue. Fala comigo, Natália. Deixa eu te falar. Assim, minha bebê tem 10 meses, sabe? Hum. Helena. E ela, assim, depois que eu conversei com você, eu conversei quando ela tinha 8 meses. Aí você me deu de presente uma rotina pra eu seguir. Voltar as mamadas durante o dia e tudo. Aí melhorou um pouco, sabe? Começou a dormir, tirar 2 soneca de manhã à tarde, ela tira. Mas à noite tá, Uhum. assim, muito difícil, sabe? Ela custa dormir e acorda, assim. Essa noite acordou 4 horas, não quis dormir mais. Então, assim, tá muito difícil. Aí, assim, eu fico Uhum. fazendo ela dormir com o ruído branco. Aí eu não sei se o ruído branco põe som de chuva, de secador de cabelo, não sei qual usar. Uhum. O ruído branco que eu geralmente recomendo, ele não é o branco, eu chamo ele de ruído marrom, até porque é como ele é chamado aí para. Ele já é um ruído branco. O ruído branco é um tipo de som, né? Então ele é um Uhum. tipo de frequência que é aquela frequência bem constante e estática, parecida aí com uma televisão fora de sintonia ou um rádio fora de sintonia. Porém, o ruído branco em si, ele não é muito bom para o sono, porque ele tem frequências muito agudas. Então, muitas vezes, ele é aquele ruído até quase irritante, assim. Ele faz uma coisa muito fina, assim. E o som bom que a gente gosta de ouvir, que o bebê também, principalmente, é um som mais grave. Então, em geral, a chuva caindo no telhado é o melhor som que tem. Só que os aplicativos que ofertam esse tipo de som, né, de chuva, em geral eles têm um trovão caindo ou gotas de água, e aí isso acaba até acordando o bebê, tá? Então, o som que eu gosto mesmo, vocês podem procurar, é o chamado ruído marrom. Tem alguns aplicativos bons, assim, que tem por aí. Pro iOS, eu gosto muito do Baby Sutter,
Eu vou até escrever aqui para vocês verem. Deixa eu ver se eu consigo escrever. Será que eu consigo? Consigo. Então, assim, ó, para o sistema iOS, que seria iPhone, né? Seria o aplicativo Baby Sutter. Ele tem um bebezinho na cara dele, assim. Né, um bebezinho. Depois, né, quem quiser, pode até me mandar um direct aí, eu mando. Agora, para o Android, o melhor aplicativo que tem é esse aqui, ó, White Noise. Ele tem um nome meio chatinho. E aí, esse aplicativo aqui do Android, eu uso muito o som de cachoeira nele, né? Então, o que acontece, gente? Tem alguns sons que eles são bons, assim. Mas, eles parecem bons, mas na verdade, na hora do sono, eles não são bons, né? Então, a gente tem que procurar ouvir o som e o som ser mais grave. O que é grave, o que é agudo, né? O agudo é aquele pim, aquela coisa, né? Aquela frequência bem fininha que a gente ouve, voz de criança, né? Agora o grave é aquela voz, aquela coisa, né? Então, quando a gente escuta um som muito aberto, assim, ó, esse som não é bom para o sono. A gente sente irritação, a criança até chora às vezes, não gosta. O que ela gosta é um som mais fechadinho. Um som parecido com uma cachoeira mesmo, ou uma chuva caindo no telhado, que seria algo assim, ó, mais fechado, tá? É bom a gente lembrar disso também toda vez que a gente vai fazer com a boca, porque muitas vezes a gente faz, eu já vi gente fazer, dá até um assobiozinho, assim, de agudo, e a criança fica nervosa, tá? Agora sim, Natália, o que pode estar causando esses muitos despertares aí no seu à noite? Pode ser principalmente a forma de adormecer ainda, porque se você já colocou numa rotina boa, né? Se você está conseguindo seguir aquela rotina que eu deixei, se é uma rotina que ainda é boa para a idade, mas essa forma de adormecer, se dormir fora do berço, no colo ou mamando, aí realmente a gente não consegue evoluir muito no processo, sabe? É um ponto que todo mundo chega. Todo mundo fala comigo, melhorou muito com a rotina, melhorou, mas ainda não está perfeito. E, em geral, o que falta é esse passo a mais, né? Que a gente precisa fazer, né? Que a gente precisa fazer. Então, tentar colocar o bebê no berço acordado, ninar o bebê no berço acordado, enfim, você tem várias técnicas que você pode usar, né? Eu sou adepta das técnicas de acalento. Então, eu tenho algumas técnicas que são calmantes dos bebês, né? Em breve, gente, inclusive já dando um spoiler aqui, eu vou dar um mini curso gratuito aqui na internet, que eu vou ensinar essas técnicas para vocês. Eu vou exemplificar as técnicas lá com o bonequinho de novo, tá? Até para quem não fez o meu curso e tal, eu vou dar. Então, fica ligado aí que logo vai ter algum anúncio aí, a gente está definindo algumas coisas ainda de quando vai ser. Mas vai ter, né? Então, é uma oportunidade também de aprender uma nova forma de ensinar o seu filho a adormecer. Viu? Viu? Aí, por exemplo, assim, eu coloco o ruído logo que eu vou começar a fazer ela dormir ou não? Depois que ela já... Não sei. Não, mas você usa durante a indução também. Já respondendo aqui a outra pergunta da Camila. Se eu me esquecer de colocar o ruído branco antes do bebê dormir, posso ligar depois? Olha, idealmente, você já deveria, sim, colocar o ruído na hora que você está sinalizando para o seu bebê que é hora de dormir, tá? Se você esqueceu de colocar, você pode colocar depois que ele dormiu sem problema nenhum, mas o único cuidado que você tem que ter é não ligar muito alto de uma vez, porque se você liga muito alto de uma vez, você corre o risco de acordar o bebê, né? Então, idealmente, você liga ele no volume baixo e vai aumentando. E outra coisa, lembrar que os bebês gostam do volume alto. Isso faz muita diferença. A gente usa um volume baixo com a gente gosta do volume mais baixo. Mas o bebê não, o bebê gosta de volume alto. Lembrando que na barriga, gente, no ambiente intrauterino, o bebê escutava um som parecido com esse a 135 decibéis de altura, que é praticamente aí uma turbina de avião ligada. Né? É comparado a uma turbina de avião. Então, imagina o que esse bebê ouvia dentro da sua barriga. Né? Quem fala que o bebê ouve o batimento cardíaco da mãe não sabe de nada.
Porque, na verdade, lá dentro não dá nem para ouvir o batimento cardíaco. O que ele ouve é a pulsação da circulação materna, em forma de ruído branco, tá? Então, é algo assim, ó. Algo assim, tá? Mas é muito alto, é ensurdecedor. Só que aqui fora, é claro que não dá para pôr um negócio tão alto assim, até porque senão a gente acaba até machucando, né, o bebê. Mas o volume, gente, ele tem que ser... Aqui fora você pode medi-lo em torno aí do chuveiro ligado, né? Esse chuveiro ligado, quando a gente liga ele, é mais ou menos esse volume que o bebê de até 1 ano gosta de ouvir, tá? O ruído branco. Ok? Tá. Aí eu deixo, depois que ela dormiu, eu deixo ligado durante a noite ou eu desligo? Sim, o ruído branco tem que ser usado durante todo o tempo do sono. Durante a noite toda e durante o tempo da soneca. Por quê? Porque o ruído branco, gente, ele atua na manutenção do sono. O ruído branco atua ajudando o bebê a fazer as passagens dos estágios do sono. Aqueles ciclos do sono do bebê, que todo mundo já viu alguma figura, todo mundo já leu a respeito disso, apesar das informações na internet serem muito desencontradas, né? Esses ciclos do sono para o bebê, de menor de 1 ano principalmente, eles são difíceis de passar, porque o bebê tem uma amplitude muito grande. Então, o ruído branco ajuda a manutenção do sono, ajuda o sono ser mais estável, no caso, tá? Então, ele tem que ser usado durante o tempo do sono todo. Ah, tá. Mas aí, por exemplo, assim, aí eu vou ter que usar a vida toda esse ruído branco ou ela vai conseguir dormir Não, alguma vez sem ele? não, querida, você não vai ter que usar a vida toda. Inclusive, o ruído branco ele é uma ferramenta de treinamento. A gente usa ele para treinar o bebê a dormir. Então, em geral, a gente usa até 1 ano. Até 1 ano é a recomendação de uso do ruído branco. Essa recomendação vem do Dr. Harvey Karp, que é o pediatra que eu mais admiro, mais gosto, mais tenho como mestre. É o cara que eu tenho total segurança de falar e acredito no que ele fala mesmo com muita segurança. Mas esse ruído, ele não vai... A criança não... Ele não cria uma dependência na criança, tá? Agora, ele ajuda muito a criança a dormir. E não só a criança, não só o bebê. A criança grande, o adulto, o idoso. Eu tenho uma cliente que é fisioterapeuta e ela trabalha com idosos. E ela tinha uma idosa, que era paciente dela, que tinha muita dificuldade de dormir, acordava no meio da noite, ficava com insônia. E ela recomendou o uso do ruído branco para a paciente. A paciente começou a ouvir, começou a dormir a noite toda e ela tem 72 anos. Né? Então não é que a gente cria uma dependência, mas que é gostoso. Quem que não gosta de dormir com uma chuvinha caindo no telhado, né? Então, assim, quando você está com problemas de sono, você pode usar o ruído branco para ajudar você a dormir. E ajudar os nossos filhos também a aprenderem a dormir noites inteiras, né? Porque eles têm muita dificuldade nesse começo da vida pela própria imaturidade. É uma inabilidade natural, né? Então, a gente ajuda os bebês até eles terem maturidade neurológica o suficiente com o uso do ruído branco. Não tem que ter medo de usar, não. Até porque, gente, a gente carrega o ruído branco dentro do celular. Né? Então, assim, você vai viajar, você vai dormir num lugar estranho, né? Aí melhor ainda, entendeu? Aí é melhor ainda. Aí, olha só, a Gabi Giacomi está dizendo, né? Usei até os 2 anos da minha filha o ruído branco. Realmente, ele é, assim, um super poder aí para nos ajudar, né? Nesse momento aí Eu perguntei, foi porque é só eu desligar que ela acorda na hora, imediatamente. Eu desliguei assim as acordas. Mas é isso mesmo, por isso que a gente não deve desligar, né? A gente deve desligar, inclusive, se a gente quiser acordar o bebê. Em geral, eu uso para isso, assim, eu desligo ele a hora que eu quero acordar. E é impressionante, a gente desliga e basta você conversar do lado ali, do berço, ou às vezes até fazer qualquer barulhinho, o bebê já acordou. Realmente é uma coisa bem impressionante mesmo. Oi, gente, tô vendo um monte de gente legal aqui na minha live. Tudo bem? Legal, gente. Não. Então, Camila, muito obrigada, então, viu? de nada, meu bem, é isso. Se você quiser depois bater aquele papo comigo lá no direct, tá bom? Tá bom. Obrigada. De nada. Tchau, Tchau. tchau.
Gente, tô vendo aqui várias pessoas perguntando coisas, né? Martinha, minha bebê de 1 ano e 2 meses, ela dorme no colo, quando eu coloco no berço, ela levanta e não quer deitar de jeito nenhum. A Martinha, acho que a gente já conversou no direct várias vezes, né? Inclusive, acho que você até já comprou meu curso. A gente tem que aplicar, né, gente, as técnicas. Não adianta a gente pagar a academia e não ir nela e achar que a gente vai emagrecer ou, enfim, ganhar massa muscular. Quando a gente se propõe, a gente tem que ter um trabalho mais sistemático mesmo para fazer. Né? As crianças, elas aprendem, gente. A primeira via de aprendizado de uma criança é através da associação. Vou até pegar esse ganchinho aqui para ensinar algumas coisas para vocês, né? Então, quando um bebê nasce, lá dentro da barriga, ele está naquele estado que a gente chama de único, exclusivo estado de plenitude na vida humana. Né? O bebê, ele não conhece a necessidade, né? Então, ele está totalmente pleno, de fato, né? Ele não está precisando de nada e nem sabe o que é precisar de alguma coisa. Então, quando esse bebê sai da barriga, gente, ele conhece pela primeira vez as necessidades físicas dele. Ele começa a sentir as necessidades como sensações físicas de desconforto, certo? Então, isso acontece com a fome, isso acontece com o sono, né? A fome dói na barriga, o sono dói na cabeça. E o bebê começa a se comunicar com o seu cuidador, né? Seu principal cuidador, que em geral é a mãe, através do choro, que é a única via de comunicação do bebê, né? Então o bebê chora para te falar que tem alguma coisa acontecendo. E aí você vai lá e geralmente oferece peito, oferece colo, ou verifica essa fralda, vê se está com calor, frio, enfim, né? Tenta sanar essa necessidade. E a partir do reforço, da repetição dessas respostas que a gente dá, os bebês vão criando as associações, tá? E aí eu falei também qual é a segunda via de aprendizado de um bebê. A primeira é a associação, a segunda é a repetição, né? Então a gente tem que repetir, gente, várias vezes a mesma coisa, a mesma resposta para um bebê aprender alguma coisa. Para vocês terem uma noção, basta a gente responder igual 2 vezes para um bebê aprender uma coisa nova, tá? Então, quando você está ensinando qualquer coisa para o seu filho, você tem que ter isso na sua cabeça. Eu preciso repetir isso para esse bebê internalizar esse aprendizado. E mais para frente, lá em torno dos 9 ou 10 meses, a principal via de aprendizado de uma criança é a imitação, né? Então a criança começa a imitar os seus cuidadores. É aquela fase que a gente vê o bebê bater palminha quando você bate palminha para ele, né? Então começa a ficar muito clara essa imitação, né? Até a fala, né? Em torno de 1 ano para frente, o bebê começa a balbuciar palavras que ele escuta, né? Então nós somos os espelhos, né, gente? Na verdade, nós somos aí nós somos os exemplos, né? E aí eu acho que traz aí toda essa questão aí mesmo de como a gente tem que se autoeducar, né? Como diz o meu mestre também, Rudolf Steiner, não existe educação sem autoeducação, né, gente? A gente só educa o outro se nos autoeducarmos primeiro. Não é através do convencimento que a gente faz alguém mudar de opinião, já indo aí, né, para a vida adulta. A gente é pelo exemplo, né? E com as crianças é desde pequenininho. Seu filho está observando tudo que você está fazendo, você pode ter certeza, mesmo quando ele é um bebezinho. Um bebê de 6 meses, por exemplo, gente, ele é capaz de discernir mais de 150 fonemas diferentes. O que é um fonema? Fá, má, né? É o som das letras juntas. Então, o bebê já consegue discernir. Então, vamos dizer que ele já te entende falando com ele, né? A gente sabe hoje, dentro do desenvolvimento infantil, gente, que tudo que você diz para uma criança, ela internaliza em forma de crença até os 2 anos de vida dela. Então, quando você fica, principalmente, rotulando o seu bebê, né, você está internalizando uma crença lá dentro dele, né? Ah, ele é chorão. Eu escuto muito isso. Nossa, ele é muito chorão, ele é rabugento. Ah, ele é teimoso. Ah, ele é comilão. Então, tudo que a gente fala, às vezes até brincando, né, gente? A gente fala brincando.
a gente está jogando aquela sementinha dessa crença lá dentro da criança, tá? E lá mais para frente, com 30 anos, ela começa a entender. Eu acho que leva pelo menos 30 anos para a gente começar a se autoconhecer de verdade na vida. Ela começa a entender que todas essas crenças que ela tem a respeito dela mesma, não veio dela, né? Veio de alguém. E, em geral, é dos nossos pais, né? Que a gente recebe. São as pessoas que cuidam da gente, que ficam com a gente, né? O tempo que a gente está aqui na Terra, né? Então vamos lá, eu já estou aqui pirando, que já estou entrando numa outra, né, num outro momento aqui. Só respondendo ali em cima, a Camila me perguntou se eu vou dar um curso para bebês maiores. Na verdade, eu já tenho um curso, né, Camila, para bebês maiores, né? E ele vai ser lançado em breve aí de novo, mas agora não está disponível, não. Eu vou dar esse mini curso grátis que eu estou falando para vocês a respeito de sono de bebês maiores, tá? De 4 a 2 anos em breve. Então, quem me acompanha pode ficar ligado que loguinho vai ter alguma coisa legal para a gente fazer. Aproveitar esse tempo que nós estamos dentro de casa também para nos conectarmos de alguma maneira aqui e trazer para vocês né, informações aí e conhecimento, na verdade, que é mais que informação, né? Informação tem muita coisa solta aí, né? Conhecimento é essa informação engendrada uma na outra, né? Então, quem quer conversar comigo? Estou esperando aqui alguém querendo conversar comigo. Podemos falar sobre crianças mais velhas também. A gente sempre fala muito sobre bebês. Eu estou vendo aqui as minhas alunas, clientes, né? Que são tão fiéis, essas minhas alunas. Olha só, a Gabi Odiaco me falando, né? Que teve consultoria comigo, salvou a vida dela. Eu adoraria falar um pouquinho aí de crianças mais velhas também. Quem quiser entrar e conversar comigo, tem alguém solicitando a participação? Tem uma pergunta. Ei, Débora, meu filho fez 7 meses ontem, acorda às 7. Qual horário você indica para sonecas? Ok, Gabi, que já foi minha cliente. Meu filho fez 7 meses ontem, acorda às 7. Então, vamos lá. Vamos falar sobre a questão da rotina, então, de 7 meses, tá? Então, é o seguinte. Em geral, os bebês de 6, entre 4 e 8 meses, eles praticam uma rotina muito parecida com essa aqui que eu vou falar para vocês. Eles acordam e 2 horas depois, no máximo, eles já estão dormindo a primeira soneca, tá? Então, gente, vocês me interrompem, me fazem rir aqui, ó. Obrigada, adoro esses coraçõezinhos. Mandem coraçõezinhos para mim. Ai, coisa linda, gente. Esses coraçõezinhos significam tanto, né? Olha só que coisa. Então, vamos lá, voltando. Então, 2 horas depois que um bebezinho de 7 meses, no caso, acordou, já está na hora dele dormir a primeira soneca. Em geral, até os 8 meses, essa primeira soneca dura 1h30, pelo menos, né? E aí o bebê acorda e 2h30 depois, 2h30 assim, estourando depois, ele já precisa dormir de novo. Então, olha só, o primeiro intervalo é de 2 horas acordado, o segundo intervalo é de 2h30. Sendo que, se você vai esticar um pouquinho esse intervalo, você tem que lembrar que você precisa relaxar o bebê, né? E como é que a gente relaxa o bebê? A maneira mais fácil de relaxar um bebê é colocar ele na casa dele. Sabe qual é a casa dos bebês, gente? A água, né? O bebê se sente em casa na água, né? Então, você pode dar um bom banhozinho nesse bebê para ele relaxar e conseguir tirar essa segunda soneca do dia, que é a mais importante da sua rotina, né? Para ele dormir bem, para ele estar com um nível de relaxamento legal, para ele conseguir uma manutenção do sono. Tô adorando os corações, gente. Tá me fazendo muito feliz. E depois dessa segunda soneca, né, que seria em torno aí de meio-dia até umas 2h30, no máximo, assim, ele vai tirar essa última sonequinha do dia em torno de 16h30, 16h45, e ele deve acordar no máximo até as 5h30 para dormir de novo às 8, tá? Isso é uma rotina clássica de bebê de 7 meses, tá? Depois eu posso até bater essa rotininha digitando para quem quiser, né? Para quem achar que pode ajudar, tá bom, Gabi? Espero que ajude, viu? Uma outra perguntinha aqui a respeito da história na rotina noturna.
Já vou pegar esse gancho, super legal, inclusive essa pergunta, né? Eu falei que eu queria falar sobre crianças mais velhas, eu realmente gosto bastante de falar sobre crianças mais velhas, porque a gente pensa, a gente tem uma ilusão, né, gente? Que a criança vai crescer e que os problemas de sono vão sumir, né? Que eles vão automaticamente desaparecer com a idade. E isso é uma grande ilusão. Eu atendo várias pessoas com mais de 2 anos, eu atendo pessoas até com 4, né? Tenho clientes mesmo que são assim, que me procuram às vezes com 5, 6 anos, e aí depois dos 5 anos eu já não tenho mais como ajudar dentro da minha proposta, do meu compromisso, né? Porque eu realmente trabalho até os 5 anos e a gente tem aí né, acho que é uma fase que a gente ainda consegue mudar e moldar muita coisa. Depois disso vai ficando cada vez mais difícil, né? Então, assim, só para falar da rotina rapidinho, vou aceitar a solicitação da Adriana, que também já foi minha cliente e está aí com uma criança de 4 anos. Mas a questão da rotina noturna, gente, da gente inserir essa história, bem legal isso, assim, porque na verdade a história, gente, ela é uma via de comunicação que a gente tem com os nossos filhos, né? Uma via de comunicação muito eficiente. Na verdade, mais eficiente do que essa via da fala direta, tá? Então, quando você conta uma história para o seu filho e você o insere nessa história de maneira indireta, né? Então, uma das coisas que eu mais uso lá na minha casa é o personagem do cabelinho encaracolado. Era uma vez um garotinho de cabelinhos encaracolados, né? Porque o meu filho tem essa característica. Então, eu utilizo uma característica do meu filho para poder inseri-lo como personagem nessa história. E geralmente eu conto uma história para o meu filho a respeito dele mesmo, né? De algo aí que pode, que eu quero transformar na rotina, algum comportamento que não está legal, né? Agora a gente entrou na idade do Pinóquio, né? Que é uma idade bem difícil, sabe, gente? Porque os nossos filhos começam a mentir, né? A fazer pequenas mentirinhas, assim, e é super importante, né? Que a gente saiba como agir, não os puna pelas mentiras, porque quando você pune pela mentira, na verdade, você acaba reforçando, né, esse comportamento. Então, a gente usa a história, gente, para conseguir mudar certas coisas no comportamento que a gente deseja ou que a gente considera inadequadas, né, para a nossa rotina, para a nossa vida, né? Ou então, até se você está desconfiada que seu filho está com medo, né? Olha, para mudar medo de criança, a melhor coisa que tem é a história. Não adianta você virar para alguém e falar assim, não adianta você ter medo, porque para criança o medo é muito grande. Vocês lembram, né, como é sentir medo? Eu acho que todo mundo lembra um pouco, assim, como é sentir medo, né? Os nossos pais, infelizmente, eles não sabiam muito bem como lidar com isso. Eu escuto muita história, muita gente dizendo que, sei lá, que foi abandonado, que ficou dentro de um quarto chorando, escuro. É uma coisa que definitivamente a gente não deve fazer, né? Porque isso vai piorar a situação. Mas transformar o medo numa história de superação, né? E isso você faz através da história. E quando você insere a história, gente, numa rotina noturna, aí você brilhou, assim, aí você arrasou. Por quê? Porque antes de dormir, gente, o cérebro, ele começa a emitir ondas, frequências. Eu tô falando de frequência vibracional agora, tá? Eu tô falando de onda, né? Essas ondas, gente, que a gente emite, elas têm um poder, né? Quando você diz qualquer coisa para o seu filho nesse momento pré-sono, em que ele está emitindo ondas teta e alfa com prioridade, né? Ele consegue absorver essa história num nível muito mais profundo da consciência dele, né? Então, no fundo, você fala com a alma do seu filho quando você está falando com ele antes de dormir. É por isso que é tão eficiente contar uma história antes de dormir. E eu recebo relatos de pais, gente, que falam assim para mim: ah, mas eu não vou contar uma história, porque senão ele vai acostumar a ouvir uma história. Oh, mas não tem um prazer maior na vida do que contar uma história para o seu filho antes de dormir? Né? Isso é um grande prazer, são os pequenos prazeres antes da cama, que todos nós temos, né? Todos nós temos maniazinhas, coisas que a gente gosta de fazer antes de dormir, que nos levam ao relaxamento.
que a gente precisa, né? Então, os nossos filhos adoram ouvir histórias. Qual que é o melhor momento para inserir uma história numa rotina de sono noturno, né? Seria a partir dos 2 anos de idade, tá? Natália, né? Que você que me perguntou a questão da idade, né? Porque antes disso, a história ainda é algo muito simples para a criança. Tem que ser uma história simples, sabe, gente? A história da sementinha é a melhor. Ah, era uma vez uma sementinha que estava dormindo numa caminha de terra, né? Então você pode contar, trazer essa ludicidade para sua história. Então, um raiozinho de sol esquentou a caminha e dali nasceu um brotinho que com toda a força furou a terrinha e foi para cima. Então você está contando uma coisa da vida para o seu filho de uma maneira fantasiosa, né? Que vai levar ele aí a entender os processos da vida num outro nível, né? Então, história, gente, é via de comunicação, assim como música. Não se esqueçam disso, né? Tudo que você quer falar para o seu filho, se você falar para ele através da história, você vai conseguir chegar nele de verdade. Agora, se você ficar, filho, faça isso, faça aquilo, não faça isso, não sei o quê, você vai ficar dando murro em ponta de faca. Você vai ficar arrumando briga o dia inteiro com o seu filho, né? Que, assim, né? Que já é muito fácil arrumar briga o dia inteiro, né, gente? Porque criança é isso, ela tá desafiando você, ela tá testando o limite dela. Isso em torno dos 2 anos fica muito claro pra gente, né? Mas não termina com 2 anos, tá, gente? Inclusive, eu não vou pôr pano quente, não. Até 4 anos é puxado. Até 4 anos eu acho muito difícil lidar, né? Com as birras, né? Enfim, as pirraças que as pessoas chamam, essa dificuldade, né? Que as crianças têm, né? De lidar aí com os sentimentos e as emoções, né? Então, realmente é uma coisa que nos ajuda a saber dessas pequenas coisas, assim, né? Vamos lá. Tô vendo muitas pessoas respondendo, escrevendo, tô achando tão bonito isso. A Adriana perguntou aqui para participar. Vou chamar a Adriana para conversar comigo um pouquinho. Vamos lá. Temos aí alguns minutos aí, ó. O Instagram, não me corta, não. Ei, Adriana! Débora, que saudade! Olha o Miguel aqui. Oi, Olha o Miguel aqui. Miguel! Oi, Miguel! Olha, Gente, como o que Miguel cresceu, meu Deus saudade! do céu, o Miguel não é mais loirinho. Não é? Agora tá com cabelo chocolatinho. Tá, coisa linda, Adriana. Como vocês Aqui, estão? que saudade! Ó, eu tenho saudade de conversar com você até hoje. Miguel tá com 4 anos e você dá uma contribuição maravilhosa até hoje pra gente, viu? Ah, que maravilha, Adriana. Como é bom. Adoro, 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 adoro. Eu me lembro O até Miguel tá com hoje. 4 anos. Eu me lembro até hoje da O sua quê? história. Me lembro até hoje do quanto a gente lutou, né? Batalhou juntas. Eu acho que você me procurou, o Miguel Ai, tinha 11 meses, né? isso, olha que memória boa, 11 meses, exatamente. Depois eu te procurei quando ele ia fazer 2 anos de novo, Uhum. né? Com 11 meses, Adriana, deixa eu aproveitar já que você entrou aqui. Me conta um pouquinho como é que era a sua vida quando você me procurou e por que que você quis fazer a consultoria comigo? Ah, eu quis fazer a consultoria com você para viver, né? Para viver, porque eu acho que eu estava achando que eu ia morrer, morrer. Eu achei que eu ia morrer mesmo. Eu Miguel, cheguei a falar com meu marido, ó, você chama a Débora, pelo amor de Deus, porque eu vou morrer. o Cheguei a falar Miguel, o assim com Miguel, ele. o Miguel acordava muitas, eu acho que era de hora em hora, né? Hora em hora. Ele dormiu muito bem quando era pequenininho, mas depois, meu Deus do céu, de 6 meses até 11 meses para você vir aqui, era de 1 em 1 hora. E eu estava ficando doente. Uhum. Doente. Era assim que eu estava me sentindo. E eu pedi socorro para você vir aqui, porque Eu- senão eu ia morrer. sim, eu fui até Juiz de Fora, a gente fez uma consultoria muito boa. Eu lembro que o Miguel rapidamente começou a responder e depois a gente foi Muito, ajustando, né? A gente ajustou, teve várias muito. situações de Ó, fala rotina. tá todo mundo te vendo. Ó, olha lá, Oi, tá todo mundo te Miguel! vendo. Oi! Como ele tá lindo, Aí nossa. a gente foi ajustando e tinha que ajustar sempre, porque
com quase 2 anos, eu precisei te pedir socorro de novo, né? Tinha questões da escola, né? Eu acho legal, Adriana, Sim, se você puder falar para as pessoas também, como que é sim, na realidade mesmo, né? Essa questão do sono, porque muitas vezes a gente faz a consultoria e resolve naquele momento. E aí a criança cresce e os problemas mudam, né? E a gente tem que acompanhar, exatamente. né? A gente tem que continuar. Exatamente. Não tem É, solução, sabe, você gente? vê, você vê que o Miguel tá com Mãe, 4 anos. isso não Não, tá eu tô conversando aparecendo com na ela. minha cara. O Miguel tá com 4 anos e eu tô te acompanhando até hoje. E aí eu vi que você tava ao vivo, te pedi aí, opa, eu quero falar com você. E você tem alguma É, questão? Você tem alguma questão agora aos não, 4 anos que você acha que você... tem, olha só. Porque o Miguel tá na transição agora, né? Ele tá parando de dormir de dia para dormir Só de o que eu noite? acho, é, que eu acho que é 10 horas e meia, mais ou menos, quando a criança para de dormir de dia. Só que tem dia que vai 10 horas e meia, tem dia que não vai. E aí eu não sei se eu coloco para dormir mais cedo, no dia que ele não dormiu, Uhum. entendeu? Ele ainda Ele acorda tá. cedo demais? Mas ele ainda tá dormindo de dia? Ele tá tirando soneca? Não, então. Ele não está mais dormindo de dia. Mas quando se ele acorda muito cedo, muito, eu ponho para colocar. Aí ele Uhum. dorme. Aí você deixa Só dormir que aí quanto eu vamos supor, tempo? não, aí no máximo 45 minutos. Isso Não é mesmo. isso? Uhum, isso Tá vendo? Eu mesmo. aprendi, gente. Eu aprendi direitinho com essa aqui. Aí você Ó, não deve deixá-lo mas dormir ainda muito. assim eu tenho dúvida. Ah, Não, não tem. Aí 45 minutos. Mas aí vamos supor, hoje não foi tão cedo, mas não dormiu 10 horas e meia. Aí eu fico com dúvida. Será que eu ponho para Pois dormir é. um pouco mais cedo de noite ou no mesmo horário? bom, então assim, vamos falar sobre isso porque isso é uma coisa que pega muito para algumas pessoas. A gente tem algumas referências de tempo de sono, né? Realmente a Sim, gente sabe, gente, que a criança até 5 anos, pelo menos, ela não deveria dormir menos que 10 horas de sono noturno. Tá? Dormir menos que 10 horas de sono noturno pode trazer sim um prejuízo para o desenvolvimento cognitivo, é, motor da criança, enfim. É uma idade, gente, que a gente tem que ter muito cuidado. A idade do Miguel, a idade do Davi, meu filho, e de algumas pessoas que estão aqui na live, são a idade que a gente chama de idade pré-escolar, né? Então, é uma idade que toda essa capacidade motora está começando a se voltar para o escrever e para o ler. Né? Então, a capacidade sim. motora, o desenvolvimento motor que acontece na primeira infância, ele começa a se voltar agora para o desenvolvimento intelectual. Então, é um momento super importante para a cabecinha da criança. Ela precisa do tempo de sono necessário, tá? Agora, se você tem a maior parte dos seus dias com 10 horas de sono noturno, tá beleza, né? Um dia ou outro dormiu menos, então maravilha. Hoje, quando dormiu menos ou acordou mais cedo, né? Então, se dormiu menos ou acordou mais cedo, o ideal é que você coloque para dormir mais cedo à noite, sim, né? E já não deixe muito dormir de dia, né, Adriana? Porque assim, ele já fez 4, Não então deixa assim, não, né? 40 Então minutos tá. só se estiver muito cansado mesmo, assim. E ainda, Ótimo. né? Eu tenho feito isso. E ainda tem que ser naquele horarinho que você sabe que é logo depois do almoço, no máximo, para não atrapalhar Sim, também, sim. né? Não, antes de 3 horas tô acordando. Exatamente. Então, se você conseguir, sei lá, é duro agora na quarentena porque a gente não tem muitas atividades para fazer, as crianças estão entediadas, né? É, Tá difícil, assim, é uma coisa que você não tem gasto de energia, né? Elas não tem. sentem a nossa ansiedade, né? Elas estão sem contato com a natureza. A maioria das crianças então tá difícil mesmo de ter bom sono, né? É Ô, inacreditável, né? De pessoas preciso pegar o carregador, de pessoas que estão com dificuldade, né? Porque as crianças não estão é, conseguindo dormir bem. Então, o que que acontece? Peraí. Então, o que acontece? A gente, dentro dessa nova possibilidade que a gente tem, que né, é isso que não tem outro jeito de fazer agora, a gente tentar evitar esse sono diurno pode ajudar a criança a ter mais sono na hora de dormir.
da noite, Entendi. né? Então, por exemplo, Eu acho também que eu não sei dela, de repente a transição, toda transição é difícil, né? toda transição é difícil. Essa, É, então, nem se fala, né? quando, Porque quando o Miguel parou de dormir de manhã, para dormir só uma soneca, tá? sim, não, e tem um tempinho mesmo de adaptação, né, que a gente tem que. Então, assim, a gente, quando a criança para de dormir de dia, idealmente ela volta a dormir de novo 7 horas da noite, 7h30, até antes de 8 horas ela já Ai, quer dormir. Já pode pôr, tá? Até porque o Miguel acorda bem pô, já, cedo, ai, que ótimo. né? Eu já... Sabe por quê? Porque o Miguel, eu tenho colocado ele para dormir, às vezes ele tá dormindo 9h30. Tô achando tarde, não é? Para ele que parou de dormir, não é? Não, para quem parou de dormir é tarde mesmo, aí tem que subir um pouquinho o horário, Então, tá? tá. Aproveitando aqui para responder até essa outra pergunta da Aline, ó. O meu filho tem 2 anos e 7 meses e dorme 2 horas no mínimo à tarde. À noite não quer dormir antes da meia-noite. Mas aí, Meu Aline, Deus. o que acontece, Aline? Primeiro, porque a soneca não deve passar de 2 horas, tá? Na idade dele, o ideal já é dormir 1h30 no máximo aí, quando vai chegando perto dos 3 anos, tá? E outra coisa que é importante é que não é só o tempo de duração, e sim o horário que ela acontece, né? É. Então ela precisa ser finalizada até no máximo 3 horas da tarde. Se a criança está dormindo depois desse horário das 3, vai atrapalhar o sono noturno dela com certeza. E sabe o que é o problema de atrapalhar o sono noturno, gente? Principalmente na cidade, é que o sono noturno é onde acontecem as mágicas do crescimento. Né? Os Viu, hormônios, Miguel? né? Todos os hormônios, eles estão atuando ali. Então, quando você Hormônio. não dorme, o seu filho não dorme pelo menos até umas 9 horas da noite, que é esse horário aí mais ou menos na cidade, né, de 3 anos, porque afinal de contas eles ainda estão dormindo de dia, ele perde a síntese do HGH que acontece meia-noite. Ele está indo dormir meia-noite, entendeu? Então, como é que a criança vai crescer no seu máximo potencial se ela não tem a ajuda desse hormônio? Entendeu, gente? Então, isso é uma coisa séria mesmo, não é bobagem, não é frescura, não é rigidez, como a gente escuta. Isso é verdade, né? Isso é biológico, a criança precisa desse tempo, tá? Muito, muito. Adriana, eu vou E agradecer, porque eu preciso... não, deixa eu só te falar uma coisa rápida. Fala. O Miguel conhece você, sabe de você, eu falo com ele isso. Tem que dormir por causa do hormônio do sono, que a Débora falou que é muito importante. Sim, é isso mesmo, Aqui, ó, fofo. então, eu posso colocar ele para dormir um pouco mais cedo, então. Pode colocar aí até os dias que ele não dormir de dia, você pode pôr na cama até 7 horas, 7 e pouquinho. Nossa, ótimo. Tá Um bom. beijão. Beijo, obrigada. Obrigada, gente. Essa mulher aí salva vidas, hein? Tchau, Beijo. Aí, amor. manda um beijo pra Débora. Tchau, Pra Débora. mandar coração. Vai mandar coração pra você. Ah, meu Tchau. Deus. Tchau, Miguel. Coisa linda. Tchau, Olha lá, dá tchau gente. pra ele. Tchau. Oh, gente do céu, coisa linda. Deixa eu responder aqui, gente, porque hoje a gente, né, daqui a pouco o Instagram me corta aqui e fico com essa sensação de ter sido mal educada, de nem me despedir de vocês. Olha o coraçãozinho do Miguel vindo para mim. Ah, bonito. Então, veja bem, gente, olha só. Tem uma querida amiga aqui me perguntando como começar uma boa rotina de sono com um bebê de 1 mês. Elisa Pegolaro, você teve neném e nem contou pra mim, menina. Que é isso? Parabéns se você é recém-mamãe, né? Um grande abraço para você nesse momento aqui tão delicado que a gente está vivendo como humanidade e já tão delicado na vida de uma mulher, que é a transformação, né? Que é deixar de ser aquela mulher que você era para se transformar numa grande mãe e numa mulher melhor ainda, uma mulher com M maiúsculo, viu? E ó, já fiquei, tá vendo, gente, como é que eu sou? Eu já fiquei marejada de novo. Viu, Elisa? Deixa eu te falar, meu amor. Eu não sei se você acompanhou, mas, poxa vida, eu tinha uma super oportunidade para você estar aí como aluna do meu primeiro curso aí online a respeito de bebês até 4 meses. Mas esse momentinho da vida do bebê, a gente não pode pensar muito em rotina ainda, né? A gente precisa começar a estabelecer, na verdade, um ritmo para esse bebê, né? É importante que o bebê durma toda vez que ele mama,
né? Então aí ele mama, aí você, né, deixa ele arrotar, depois você põe ele para dormir um pouquinho, aí ele acorda, fica só um pouquinho de tempo acordado. Um bebê de 1 mês aguenta aí no máximo 40 minutos, 1 hora acordado, né? E depois ele dorme de novo, e aí ele mama de novo. Então, assim, rotina ainda não é possível estabelecer e nem é bom, tá? É importante que você ofereça o peito toda vez mesmo que ele chore, porque afinal de contas ele está ajustando essa demanda ainda de leite, né? A sua amamentação ainda está em estabelecimento. Então, se você quiser depois me chamar no direct, minha amiga querida, a gente pode conversar, tá? Eu posso te ajudar com muito, muito amor e atenção mesmo que você merece, viu? Vamos lá, Gonçalves me perguntando: bebê de 12 meses ainda acorda 2 vezes à noite para mamar, automático, é assim mesmo? Não acho que seja assim mesmo. Na verdade, acho que com 1 ano a gente já tem muito potencial para dormir noites inteiras, inteiras mesmo, aí, pelo menos aí de 8 a 9 horas seguidas, né? E se ainda está acordando 2 vezes para mamar, né? Eu acho que a gente precisa também rever como é que está essa alimentação. Eu sou da opinião baseada, a minha opinião é baseada em achismo, né? A minha opinião é baseada em estudo, em evidência, de que os bebês, a grande maioria dos bebês a partir de 6 meses, eles já não precisam mamar à noite, né? Eles continuam mamando muito por um reforço nosso, do hábito, e também por uma falta de organização diária, né? Da rotina do bebê. Porque se o bebê tiver as calorias que ele precisa durante o dia, à noite ele não tem fome. Né? Então, essa é a importância, né, gente? A relevância do ritmo diário, esse impacto que tem no sono dos nossos filhos, né? Qual a idade ideal para uma criança de 8 anos dormir? Olha, eu acho que não deveria passar de 10 horas da noite para nenhuma criança até pelo menos 12 ou 13 anos, né? 10 horas da noite já é um horário, gente, que já é considerado tarde, vamos dizer assim. E também porque eu acho que os adultos precisam de um tempo sem crianças acordadas, né? Os pais, para eles assumirem o papel conjugal da relação, eles precisam não estar sendo pais, né? E a gente só consegue isso quando os nossos filhos estão dormindo ou quando eles estão sendo cuidados por outras pessoas, né? E nesse momento de quarentena, que nós estamos 24 horas com os nossos filhos dentro de casa, esse momento do sono noturno, ele é um importante momento do casal, né? O casal precisa conversar, o casal precisa fazer planos, precisa construir ideias, construir sonhos, que é só assim que uma relação continua acontecendo, né? Então, a gente tem esse casal conjugal que se transformou em casal parental, né? E aí tem esse momento do dia que esse casal parental precisa deixar de ser parental para ser conjugal, tá? Então, é isso. Bom, gente, a Dri, você chamou e depois você saiu, eu te chamei. Se a soneca da manhã ficar maior 2 horas, ele vai ter sono 2 horas e meia, 3 horas depois. Provavelmente é mais ou menos essa faixa, né? 2 horas e meia acordado, 3 horas depois, para um bebê de 8 meses, com certeza, tá? Gente, eu vou dar meus últimos avisos. Tenho 2 minutos para me despedir de vocês. Entre lá no meu canal do YouTube, por favor, me dá aquele likezinho. Débora Cog, igualzinho tá aí, tá lá no YouTube. Todas as lives que estão acontecendo aqui, eu tenho colocado elas lá depois. Elas ficam disponíveis na íntegra. Tem live com a Juliana Parada, tem live com a Mariana Lana, tem live de Sound Healing, tem um monte de coisa legal. Me deem esse apoio lá também. E fiquem ligados aí que o minicurso está chegando, minicurso grátis online a respeito do sono dos bebês de 4 meses a 2 anos, tá? Então são bebês aí mais velhos, né? Respondendo aí quando será ofertado novamente o curso de 0 a 4 meses, ainda não tenho essa data para te dizer, Anelisa, mas provavelmente daqui uns 2 meses, né? Eu começo hoje as aulas ao vivo, inclusive daqui a pouquinho eu estou online lá com as minhas alunas. Deixo um beijo para vocês. Amanhã tem live com a Renata, terapeuta, sobre Chantala e massagens para crianças, gente. Venham ver essa live de amanhã, 19 horas, tá bom? Aqui no meu canal. Um super beijo. Muito, muito obrigada, gente. Até logo. Beijão para vocês. Fiquem em paz. Tenham bons dias. Olhem o sol. Escutem os passarinhos. Um beijo. Até logo, gente. Até a semana que vem. Tchau.